Bom dia, hoje a gente começa a parte 4, que é desmascarando o inimigo mais astuto, Satanás, e protegendo-se dele. O capítulo 18 diz, protegendo-se dos ataques dos invejosos. Se acompanhamos atentamente a leitura do livro de Gênesis, podemos perceber que o primeiro pecado narrado após o pecado original de Adão e Eva foi cometido por um dos filhos dos nossos primeiros pais. O inimigo já tinha tentado Adão e Eva e continua a tentar a sua descendência. Lúcifer, com sua visão desordenada sobre si mesmo e corrompido por todo o pecado, faz com que dentro de si, de suas decisões e vontades, outros pecados comecem a nascer. Quando ele, já com sua astúcia diabólica, coloca-se à frente de Adão e Eva no paraíso para tentá-los e fazê-lo cair, é certo que a inveja também já havia invadido seu ser. Afinal de contas, Adão e Eva, criaturas inferiores aos anjos, foram criados à imagem e semelhança do Criador. O assassinato de Abel, cometido pelo próprio irmão Caim, foi um pecado gravíssimo que teve uma origem no pecado capital da inveja. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida a luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderá reabilitar-te. Mas, se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou sobre seu irmão e o matou. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 8. Assim aconteceu com os irmãos de José no Egito, que por inveja venderam seu irmão aos mercadores. Pela providência de Deus, o seu irmão invejado foi aquele instrumento para salvar toda a família e dar origem ao povo de Israel. Quando falamos de inveja, normalmente a primeira reação é pensarmos que devemos estar protegidos com relação aos invejosos que querem fazer mal a cada um de nós. Em primeiro lugar, entretanto, devemos fazer um exame de consciência e vermos se nós não estamos também sendo invejosos. Em alguma situação da nossa vida, por quê? Se uma pessoa tem a brecha do pecado da inveja em si mesma, fica mais vulnerável a algum ataque ou manifestação de pessoas invejosas. Ouçamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica acerca desse pecado capital. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano, quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi. Contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão dos seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo onde acabaremos, nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramo-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja o mal grave ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela
mediante a benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Quereríeis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando a alegria nos méritos dos outros. Não devemos nos esquecer de que o próprio Satanás teve inveja de Deus, pois queria, no seu orgulho, comparar-se com ele e também ser adorado. Assim, devemos procurar o socorro de São Miguel, que foi aquele que derrotou o inimigo no primeiro combate no céu, e vem em nosso socorro. Considere como os demônios têm a vontade pervertida de enganar por meio de trapaças, de controlar pela soberba, de confundir pela maldade e pela inveja, de punir pela malícia. Mas o poder de São Miguel é benevolente e valioso para dirigir o homem diante das trapaças do demônio. Válido para evitar a submissão a ele, como diz São Boaventura. São Miguel derruba, conquista, destrói e aniquila suas trapaças, sua soberba, sua maldade, sua inveja, sua malícia e a de seus perseguidores. Ele foi vitorioso no céu e será sempre vencedor. Muitas pessoas têm medo da inveja dos outros e ficam apavoradas diante dos olhares e comentários invejosos. Sempre que alguém se destaque em algo nessa vida, essa pessoa terá direcionados para si olhares invejosos, pois a inveja é própria daqueles que são medíocres e não têm força para lutar pelos seus objetivos, nem virtude para contentar-se com aquilo que conseguem. Muitas pessoas dizem, fui atacado por mal-olhado, ou esse problema foi causado por olho gordo. Mas, atenção, o poder do inimigo é limitado. Ele é como um cachorro que morde apenas os que dele se aproximam. Entretanto, é importante lembrarmos de que pessoas invejosas podem ter atitudes de envolvimento com o mal, para acompanhar esse caso narrado pelo Padre Rufus. Há uma família muito bonita de mim, em Bombaim. Tem 2 filhos, um filho não é casado e o meu grande ajudante no trabalho de evangelização. Juntamente com sua mãe, que me ajuda muito na cura interior e libertação. E eles têm um outro filho, o mais velho, que é casado com uma jovem filipina. E eles têm 3 crianças pequenas, toda a família é muito próxima de mim, e eu batizei o mais jovem das crianças, então sou o padrinho daquele mais jovem. Um dia eles me pediram para que eu viesse à casa deles para rezar uma missa de cura e libertação da árvore genealógica, porque eles me disseram que eu estava acontecendo problemas com a família, eu estava querendo ir, mas eu disse a eles, mas vocês estão próximos do Senhor, vocês estão me ajudando nesse ministério de libertação com tanto sucesso, vocês não precisam mais desse tipo de oração, tudo está em ordem com vocês, mas eles insistiram, e então eu fui lá rezar essa missa pela libertação da árvore genealógica. Depois da missa, eles trouxeram uma estátua de uma imagem de Jesus para ser abençoada. Era uma grande imagem, era uma linda imagem do Sagrado Coração de Jesus, feita em acrílico, muito cara. E é estranho dizer que essa imagem foi dada a esse casal por seus amigos hindus. Ele tem como seu chefe um hindu e sua esposa é também hindu. A esposa desse, que é muito amiga da família, tudo externamente, mas intimamente o caso é diferente. Então, resumindo, esse casal não católico, mas hindu, deu esse presente católico para essa família católica, então eu pensei, devem ser pessoas muito boas. Então trouxeram a estátua para que eu abençoasse. No momento em que eu comecei a fazer o sinal da cruz na estátua, então a esposa filipina do filho mais velho caiu no chão, e parecia que a voz do inimigo estava falando através dela na língua hindu. E essa jovem filipina não conhece hindu, e era um hindu perfeito, e parecia a voz da esposa daquele chefe hindu. E a voz me dizia, eu dei a imagem a esse casal porque eu tenho inveja do casamento deles. Eles parecem um casal tão belo e amável, e meu casamento é um desastre. Eu tenho inveja da prosperidade deles, e nós temos problemas um atrás do outro. Então eu pus uma maldição nessa imagem para destruir essa família.
Eu não poderia acreditar se eu não tivesse visto. E eu agradeci a Deus por ter revelado isso através daquele jovem. Quando ela voltou à consciência, ela não sabia o que tinha acontecido e ela perguntava: o que é que aconteceu comigo? Eu desmaiei? Eu não disse nada a ela. Aquele jovem é um dos grandes evangelizadores da Índia. O meu grande ajudante, o meu braço direito na Índia. Ele disse: Padre, a partir do momento que essa imagem chegou aqui em casa, nós não tivemos mais um minuto de paz na minha família. Eu não posso nem permanecer mais dentro de casa, eu prefiro ficar lá fora. E na minha casa não tem paz. Lá fora eu me sinto bem. Depois que essa estátua chegou, nós não rezamos mais. Nós temos discutido dia e noite. Agora nós percebemos por que tudo isso estava acontecendo. E então, o que fazer? E eu disse a eles: essa imagem tem que deixar essa casa essa noite. Eu não tenho garantia de que vai acontecer com vocês nessa noite. No dia seguinte, eles me disseram que fizeram, pegaram os martelos, quebraram a imagem em pedaços e a jogaram no mar. E a partir daquele dia, a família voltou ao normal, com orações de louvor e ação de graças e tudo mais. Assim, podemos entender que, se uma pessoa invejosa usa invocações ao inimigo de Deus para ferir a pessoa invejada, nesse caso, pode ser necessário recorrer a uma oração de libertação para que cessem os efeitos da invocação ao inimigo de Deus. E é isso, e vamos à oração. Santos anjos de Deus, vinde com São Miguel libertar-nos de toda a influência da inveja. Poderoso arcanjo, já venceste a malícia, a inveja e soberba de Satanás em vossa batalha no céu. Mais uma vez, venha triunfar sobre ele, para que a sua inveja não penetre em minha vida e não provoque os males que ele tanto deseja. Com sua humildade e bondade, derruba, conquista, destrói e aniquila as trapaças, a soberba, a maldade, a inveja, a malícia do inimigo e de que seus seguidores. Amém.